Salve, gente! Sejam bem-vindos aí à nossa sala de bate-papos e hoje eu estou recebendo um amigo que é escritor, escritor não só de livros, mas de novelas, de séries, né? É um roteirista, ele sabe tudo de literatura, tem um livro dele aqui, né, comigo, e nós vamos falar sobre esse livro já já. E o nome dele é Silvio Cerçó. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Décio. Obrigado pelo convite. Chega no microfone. Tudo bem, Décio. Obrigado. Esqueci, gente. Eu também esqueci na hora que eu entrei lá agora. A falta do hábito mesmo. Bom dia, né, a todo o público. Obrigado, Décio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado você pela presença. E Silvio, você tem 13 livros já escritos? Sim, já tenho 13 livros publicados. Uau! Você lembra, assim, dos mais importantes, aqueles que te vêm mais a... Livro é igual filho, né? Todos são importantes. Você sabe o nome de todos, né? Sim, sei o nome de todos. Esse livro que está aqui, né, que eu trouxe para você, O Vitrine Humana, é o primeiro livro. Ele foi roteirizado, vai ser filmado o filme dele esse ano. Vitrine Humana? Vitrine Humana. É um livro que já tem mais de 50 mil leitores. Olha! Né, e agora vai se tornar filme, né? Certamente vai para alguns streams. E é um livro que eu gosto muito, porque ele fala muito das verdades da vida, aborda um tema um pouco polêmico, que é a prostituição masculina, amor entre iguais. Mas eu tenho outras obras interessantes. Que bacana. Eu sou um escritor que escrevo sobre o cotidiano, sobre os fatos da vida, sobre as dores da vida. E às vezes muita gente se encontra dentro da minha literatura, mas sempre com a mensagem que a gente, como ser humano, pode melhorar a cada dia. Sem dúvida, sem dúvida. Em televisão, especificamente, você começou como? Você já entrou como autor de capítulos de novelas, autor ou roteirista das novelas ou séries, ou você antes se familiarizou com a linguagem? Como é que foi? Já era uma vontade, desde criança, né, ser escritor. Eu sou uma das pessoas que, desde 5 anos, quando perguntava o que eu queria ser, eu falava, eu quero ser escritor. Mas a gente sempre começa pelo livro, que é mais fácil e tudo. O roteiro ele é mais complicado, tem uma técnica mais complicada. E aí, essa oportunidade surgiu em 2015, quando eu fui fazer um curso de roteiro lá em Petrópolis, né? E nesse curso surgiu a sinopse e o primeiro capítulo da novela Sétimo Guardião. Sétimo Guardião, isso, né? Você escreveu. 2018, isso. Claro. Escrevi, né, sou coautor da sinopse e do primeiro capítulo. Bacana. E a partir daí, né, eu conheci melhor a técnica, fui desenvolvendo melhor, né, e criei produtos próprios que estão em submissão. Submissão é quando a gente manda, né, para as emissoras e streams para elas avaliarem e ver se vale a pena produzir. Então eu tenho hoje a sinopse de uma novela que chama Escolhi Você, um tema inédito, nunca abordado. Escolhi Você. Escolhi Você. Isso. É um tema inédito, nunca abordado em telenovela. Sim. Né? Eu tenho 3 séries, né, que também estão em submissão. Tem uma série que chama Pobreza Pega. É uma história de uma mulher muito rica que fica pobre e tem que morar no subúrbio de favor na casa de uma empregada doméstica. É humor bem rasgado, né, como nos tempos do bom humor, né, que era anos 90. Mas, obviamente, criticando essa diferença muito alta de classes sociais, pelo que você está dizendo. Não, mas até que não é isso, não. É mostrar que né, essa diferença, né, algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma brincadeira que fala, em casa de pobre, tudo se recicla. Por exemplo, se a toalha fica velha, vira pano de chão. Sim. Né, o potinho de manteiga vira... Né, para guardar alguma coisa na geladeira. Então mostra, né, brinca um pouquinho com esse tema, né, mas não de maneira pejorativa. Mas sempre se dá um jeito de reaproveitar as coisas. Sempre se dá um jeito de reaproveitar. Que seria o ideal, né? E essa madame, ela vai, né, aquela mulher que era muito rica, nunca dava um copo, ela vai aprender a conviver com tudo isso, né? A tomar vinho no copo de azeitona, né, de requeijão, e por aí vai. Né, eu tenho uma série que chama Donai, é uma série gospel, né, teen, né, de jovens, e que aborda, né, a vida dessas pessoas que são cristãs, né, mas que têm os mesmos defeitos e qualidades que qualquer ser humano tem. Né, e é bem interessante, né, uma abordagem bem legal. E tenho uma série também que chama, baseado no livro, chama A Casa de Pandora, né, onde vai contar um pouco sobre a prostituição masculina. Então, eu tenho esses 3 produtos já prontos, né, em submissão, já estou criando outros.
E a gente está esperando aí, né, que estreie logo alguma coisa. Incrível, incrível. E para teatro você também escreve? Não, convite não faltou e Pois é, eu iniciativa imagino. não faltaram também. Né, comecei a escrever várias coisas para o teatro, parei pela metade porque me limita. Né, há um mês atrás eu estava conversando com um grande produtor lá de Belo Horizonte, né, que é a cidade que eu moro, e você não vai escrever? Eu falei, não, está decidido. Teatro eu não escrevo, não porque eu não gosto, eu amo teatro, apoio o teatro, sempre estou indo ao Claro, é teatro, preciso. né, Não, até mesmo para a gente pegar essa galera, porque no teatro que se descobre os grandes talentos, os grandes sem atores e dúvida. atrizes. É lá né? que surgem. Isso. Né? Né, e teatro eu acho que é a melhor oficina que tem para o ator. Mas me limita muito. O meu negócio é o audiovisual. Então eu defini, Entendi. né, ficar no audiovisual. É novela e série. E como foi, por exemplo, para você que está acostumado, você inclusive disse uma coisa que eu fiquei atento, né? Porque você disse assim, eu comecei escrevendo simplesmente porque é muito mais fácil escrever do que criar roteiros, escrever para que outras pessoas representem isso. Eu acho tudo isso dentro do mesmo arcabouço, vamos dizer assim, né? Mas você tem esse tipo de visão e cada um tem a sua. Foi muito complicado para você, que estava acostumado a escrever livremente, quando vinha a inspiração você escrevia, e isso era contínuo, etc, etc. Como foi para você explicar isso para atores, terceiras pessoas? Você sentiu uma diferença? Como é que foi? A diferença está na técnica mesmo. Quando a gente vai escrever um romance, você se debruça ali, né, sobre o computador E vai. e vai escrevendo. Você não tem tempo de entrega nem nada, é o seu tempo. Às vezes pode escrever o livro numa semana, como tem gente que demora 2, 3 anos para escrever um livro, né? O roteiro, ele tem uma técnica diferente, porque o roteiro é a minha escrita, mas quem vai produzir isso, né, que é um diretor, né, que vai pegar aquilo que eu escrevi e transformar a imagem para o público ver. Então, tem certos cuidados ali que são primordiais e essenciais, né, porque eu tenho que conseguir passar para o diretor o que eu quero, né, qual a história que eu estou contando, Exato. como que isso vai ao ar. Então, envolve toda uma técnica. Né? Então, assim, a preocupação do roteirista, eu não sei se pode se generalizar, né, mas a minha preocupação é em conseguir passar um bom texto, um texto claro, para o diretor entender a história que eu quero contar e transformar ela em audiovisual. Né? Não preocupo muito com a questão do elenco, essas coisas não. A questão mais é direção. Eu acho que é o diretor, né, o diretor de fotografia, o produtor, esses são essenciais para entender o que um roteirista quer contar. Para que a história, né, não aconteça igual está acontecendo muito hoje, né, tem sempre uma reclamação, até mesmo dos autores de novela, né? Sim. Ai, nossa, eu escrevi uma coisa e aconteceu outra, igual Glória Pérez, teve uma cena na novela Travessia, ela falou, não, mas eu não escrevi isso, ela foi no Twitter falar que não escreveu. Ou seja, o diretor não entendeu ali o que ela escreveu e fez do jeito que ele entendeu. Claro. Isso é muito perigoso, né, para o audiovisual, principalmente para a novela, que é um produto longo, né, que são mais de 100 capítulos, né, então é uma técnica que a gente tem que... Né, a novela, ela tem uma expressão técnica que chama arco dramático do personagem. Então, eu tenho que sair daqui, é o arco mesmo. Né? Eu tenho que saber cada passo desse personagem, como essa história vai começar e como essa história vai acabar. Com toda a continuidade, com toda a coerência. Né? Lógico que dentro do surrealismo que às vezes a ficção nos permite, né? A gente pode brincar um pouquinho com isso. A própria Mas tem que ter liberdade coerência, autoral, né? Para né? convencer o público. Hoje o público é muito inteligente, a internet está aí. Então, se eu não contar uma história que convence, essa história não vai engajar, essa história não vai pegar. Né? Claro, claro. E não vai convencer. Então, a técnica de escrever um livro, seja romance, ficção, seja, né, até a poesia, é muito diferente do roteiro por isso, por causa desse cuidado que tem que ter. E toda a técnica mesmo até de estrutura, né? O diálogo de um livro é escrito de um jeito, de roteiro é de outro, né? As marcações, né? etc, etc. Sem dúvida. Esse livro, o Vitrine Humana, é o que, entre os teus livros, aquele que mais vendeu, aquele que mais te encanta. Sempre há, você disse, todos são filhos, ok, mas sempre há um filho mais acolhido, mais carinhoso, que nos dá uma satisfação pessoal maior, tal. Então, como é que é isso para você?
Então, o Vitrine Humana, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque é o primeiro livro. Esse livro eu escrevi com 17 anos. Ah, foi o primeiro? 17 anos? 17 anos. Uau! Escrevi ele com 17 anos, na máquina ainda de datilografia. Não, eu ficava claro. até 3, 4 horas da manhã escrevendo. As Olivetti né? da vida, eu conheço aí, bem. Né, com 18 anos eu comecei a pesquisar e comecei a mandar para as editoras. E eu sempre recebia aquela cartinha padrão, né? Ah, nosso catálogo já está cumprido, Sim, etc. Boa gostamos sorte, muito, né? porém... Isso. Né? E até que os anos foram passando, né? E a gente tem que trabalhar, então Claro. fui fazer outras coisas e tudo. Mas aquilo estava ali dentro de mim. Eu falei, não, é o que eu quero. E até que em 2003 eu retomei, né, com esse projeto e falei, não, vou lançar esse livro. Não recebi nenhuma proposta. Falei, não, já que ninguém vai lançar, eu mesmo vou lançar. Eu abri uma editora. Né, É mesmo? Você abriu sua própria editora? Abri uma própria editora. Uau. Né, uma editora que publicou mais de 400 livros de outros autores, lançou vários autores. Que fantástico. Né, lancei a minha obra e foi um sucesso. Né? Um dia eu estava chegando na livraria e tudo, todo mundo aplaudindo. Falei, o que foi, gente? Você não viu, não, Silvio? Você não viu, não? O que foi? Seu livro está entre os 10 mais vendidos. Eu falei, olha que legal. Na verdade, estava entre os 5. Né? E deu muito certo. Então, por isso que eu tenho esse carinho muito enorme para ele, que ele abriu as portas, né? Para todos os outros. Começar esse ideal que eu tinha, que eu falo que sonho não, porque sonho a gente acorda e acabou. Né? Mas era um ideal. Né? Era um ideal, né? Esse sonho. Então, eu peguei e comecei. Né? Ele foi o início de tudo. Mas eu tive outras obras expressivas. Encontros e Despedidas, que é um livro que fala sobre a culpa. Por que o ser humano se culpa tanto pelo que fez ou deixou de fazer? Né? É um livro muito gostoso de ler, todo mundo se encantou com ele. Né? Eu tenho um livro que chama Reino de Deus, muito polêmico, que eu conto sobre a manipulação da fé. Né? Como os chefes das grandes instituições religiosas manipulam a fé humana apenas para arrecadação. É algo perigoso, né? É uma arma. Né? Porque às vezes o ser humano deposita tudo aquilo ali naquela fé para ele conseguir o que ele quer, e não é dessa forma, né? Mas isso é feito... Então eu sempre abordei, eu gosto de todos um pouco. Né? Agora o que eu mais gosto mesmo é o Vinho Guardado. É um romance. Vinho Guardado? Vinho Guardado. Né? Fala sobre o amor de todas as formas, o amor incondicional, aquele amor que nunca acaba, né? E o questionamento, se ama só uma vez na vida ou mais de uma vez na vida? Claro. Né? E esse é o livro que eu mais gosto. Que bacana. E você, por experiência pessoal, amou só uma vez na vida, amou mais de uma vez? Pessoalmente isso, como é que foi? A experiência pessoal passada nesse livro. Todo mundo já sofreu aquele primeiro amor, já chorou, seja homem, seja mulher, né? Não. Mas engraçado. Que é mais paixão do que amor, raramente né? alguém se casou com o primeiro amor. Com o primeiro amor, casos, é verdade. É né? verdade. Então não se ama só uma vez na vida. Porque aquele amor que eu sofri quando adolescente, aquele amor que eu sofri quando jovem, que já era outro, né? Não é a pessoa que eu casei. Então se ama mais de uma vez na vida. Há várias formas de amar. Que bacana, que bacana. E todas são maravilhosas. E todas são maravilhosas. Né? Todas as formas de amor são maravilhosas. Né? No caso, uma pessoa, às vezes, né, por uma fatalidade, às vezes ela é casada com um grande amor da vida dela, mas teve uma fatalidade, a pessoa morreu e ela recomeça a vida dela, ela está amando de novo, ela está se dando uma nova oportunidade de ser feliz, porque a vida segue, a gente tem que ser feliz. Exatamente, exatamente. Essa pessoa não precisa ficar com um estigma, né? Estigmatizada, não e tal, porque eu não posso trair a memória de... É isso, meu Deus do céu. Né? Eu estava ouvindo uma história ontem, até de um jornalista, muito amigo, que ele estava contando a história do avô, né, que a avó dele morreu muito cedo e o avô dele ficou anos trancado no quarto, se escrevendo no quarto escuro, muito deprimido e tudo. E aos 80 anos de idade, ele tinha 60 quando a esposa morreu, ele conheceu uma mulher que revolucionou a vida dele. Olha só. O homem começou a viajar, coisa que ele nunca tinha feito antes. Viajou, curtiu a vida e foi crucificado por toda a família. Claro. Né? E aí ele estava me mostrando o livro que esse avô deixou. Ele estava gastando a grana que ele ia deixar para a família, ele estava gastando na aí felicidade todo mundo achou dele. ruim, né? Porque aí dinheiro... todo mundo dá bronca, né? E ele estava me mostrando o livro, as poesias que esse senhor fez para essa mulher que trouxe de volta o amor. Certo. Né? É uma prova concreta que se ama mais que uma vez na vida. Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas olha, atualmente você está mais debruçado nessas obras que, como disse você, estão em submissão com essas emissoras ou com esses outros canais de comunicação, ou você já está preparando um novo livro
bomba um sucesso como esse, por exemplo, como Vitrine Humana, ou como esses que você acabou de citar, todos eles com temas interessantíssimos? Ó, já estou preparando, vou lançar aqui em São Paulo um livro, agora no segundo semestre, um livro que chama Doce Castigo. É uma Doce trilogia. Castigo. Isso. É uma trilogia. Doce Castigo, Doce Solidão e Doce Veneno. É um livro que fala sobre o casamento. Como manter acesa a chama de um casamento. É um romance, né? Sim. E a personagem exatamente vai, né, mostrar para o leitor ali as dificuldades de um casamento, quando ele se esfria, quando há traição, né, como superar, né, e chegar, né, até o fim da vida junto com a pessoa que você acha que é o seu amor. Então, o livro vai falar sobre isso. E você está lançando quando? Eu vou lançar, não tem a data ainda, eu vou lançar no segundo semestre, vai ser lançado aqui em São Paulo. Por favor. Estou escrevendo também uma sinopse de uma nova novela. Né? Olha só. Estou escrevendo sinopse de uma novela e estou escrevendo uma outra série de humor. Mas essa novela... Tudo ao mesmo tempo, eu escrevo várias coisas ao mesmo tempo. Assim. Essa novela... Antes de eu fazer essa pergunta sobre essa nova novela que você está escrevendo, como é que você faz para dizer assim, bom, agora eu sou o autor deste livro, eu tenho que ficar mergulhado, focado, absolutamente imerso neste tema, com estes personagens. Daqui a 2 horas, eu tenho que fazer o capítulo da novela. Depois, como é que você separa isso na tua cabeça? Vou ilustrar aqui de uma maneira bem simples. É como se fossem meus compromissos. Agora eu estou aqui de tarde, 2 horas eu tenho um outro compromisso. Então, é outro assunto, são outras pessoas. Vai, né, encontrar outras pessoas. Né? É assim que eu faço com o meu trabalho. Né? Quando eu estou dividido hoje entre a novela e entre a série. Sim. Então, o horário que eu estou ali dedicando à série, eu estou ali com aquelas pessoas, como se aquilo tudo existisse ao meu redor, como se fosse aqui, né? Você e as pessoas aqui ao meu redor. Sim. Né? Vou para outros compromissos, depois eu volto. Agora eu vou mexer um pouco na série. Entendi. A série chama-se Traga o Seu Amor em 5 Dias. Né? É a história de uma vidente... Eu imaginei, uma vidente aquelas tabuletas. Trambiqueira, né? E bem interessante, é humor. Né? E a novela chama Alta Costura. Não posso contar, porque ideias valem ouro. O roteirista não deve contar as ideias dele antes de registrar, antes de ser produzido. Claro. Né? Então, hoje eu estou dividido entre esses 2 trabalhos. E essa nova novela, você pode adiantar alguma coisa sobre o tema, pelo menos? Olha, eu vou contar sobre sonhos. Sonhos? Né? É um jovem que tinha um grande sonho, não vou falar qual que é esse sonho, Sim. não, tá? Sem spoiler. Né? E desde criança ele tinha esse sonho, né? E ele consegue realizar esse sonho. Só que o sonho traz para ele fama e dinheiro. E fama e dinheiro tem consequências. Claro. Né? Que é a inveja, que é a ganância, que são os tropeços, um querendo derrubar o outro. Então ele vai conhecer tudo isso a partir do momento que ele realizar aquele sonho, aquele ideal dele. Aquele sonho que ele tinha. Uau! Essa é a história principal. Lógico que temos as histórias paralelas, né, também. Caramba! Essa novela você já tem uma ideia ou alguém já encaminhado para exibi-la? Não. Hoje, né, nós temos um mercado mais amplo, né? Os streams começaram a produzir novela, Netflix, a Warner, né? Temos a própria plataforma da Globoplay. Então, assim, vou mandar. Né? Entendi. Quem gostar, né, e quiser produzir, a gente conversa. Que fantástico, pô. Fantástico. Olha, eu só te peço para quando você tiver o livro pronto, ou a novela, ou os 2, faça o mesmo caminho de vinda e venha aqui. Será um prazer. Nos dizer sobre isso e a gente anunciar. Os telespectadores estão aí, né? Sim. Acho que depois desse nosso bate-papo, ansiosos para saber. Me diz uma coisa, qual o personagem mais cativante que você já criou? Seja em qualquer obra, livro, novela, série, aquele que você disse, poxa, esse está vivo, esse cara, eu conheço ele está aqui em mim, ele está aqui na minha frente, sabe, esses personagens pelos quais o próprio autor se apaixona de uma forma muito louca. Foi numa trilogia que chama Impossível Esquecer, que foi meu 4º livro. 4º, 5º e 6º, né? Que foram 3 livros. Eu criei uma personagem que chama Aiko. Como é que é? Aiko. É uma mulher. Né? E eu me apaixonei tanto, era para ser um livro só, eu me apaixonei tanto por essa personagem,
e pelas coisas que ela fazia, que eu escrevi o segundo, o terceiro, e no terceiro eu tive que matar ela, senão eu estava escrevendo, já estava nos 10 volumes, né? Eu tive que matar aquela personagem. Matou uma musa? Sim, matei uma musa. Sabe por quê? Eu não vou poder contar, senão perde a graça em ler o livro. Claro. Mas é porque ela surpreende totalmente o leitor, e até eu como autor. Você sabe que tem uma coisa interessante, não sei se todos, roteiristas e escritores, parece que tem hora que o personagem cria vida, pega os dedos da gente e vai contando ali a história. Ele vai te contando a história. Ele que vai contando, ele que vai caminhar, ele me usa para né, para ter aquela vida. Né? E eu vivi essa experiência em todos os meus trabalhos, porque eu tinha uma ideia e dali o personagem, a partir de certo momento, ele criava asas e voava. E eu estava ali só, né, sendo usado por ele. Né? E, portanto, que muitas vezes, né, que eu lia meus livros, meus trabalhos depois para conferir, eu falei, gente, onde eu tirei isso? Nossa, que legal. Que legal. Eu estava ali lendo alguma coisa desse que eu já li 1000 vezes, né? E ainda me surpreende algumas coisas. Fantástico. E essa Aiko não foi baseada ou inspirada, vamos dizer assim, na hora da criação, em ninguém que você tenha conhecido? Em ninguém. Essa foi totalmente, né, ficção. Criação totalmente tua. Criação, surgiu. Né? Ela surgiu porque os personagens eles surgem. Vou criar uma história X. Então, né, tem que ter a protagonista. Ela tem que ter o marido. Mas se ela é casada, então tem que ter um filho. Qual a idade? Né? Tem que ter empregada. Tem que ter uma amiga de serviço que vai criar outro núcleo. Essa amiga, né, às vezes tem uma mãe, né, problemática. Aí você vai criando. Tá você vai, feito o uma universo. teia, né? Uma teia, até que você tenha ali um número legal, né? Nem livro é mais limitado para não ficar aquela coisa muito confusa, senão o leitor se perde. Mas em audiovisual, não. Né? Você vê que tem a estrutura. Você pega uma novela, tem ali na história principal dos protagonistas e tem vários núcleos paralelos. Né? Desde o núcleo que conta um pouquinho de humor, né? Os mais dramáticos, né? etc, etc. Uma outra pergunta sobre personagens. É uma coisa que me fascina tremendamente. Eu tenho que perguntar, qual o personagem que é o Silvio Cersô e que você já colocou em algum livro seu? Não que seja o Silvio Cersô, mas o mais próximo, aquele que se identifica muito com você. Todos os protagonistas dos meus livros têm um pouquinho de mim, nem que seja uma mania. É lógico que tem vilão ali, eu não sou vilão. Não, né? claro. Mas assim, tem um pouquinho de mim, sim. Né? Às vezes alguma mania, né? Algumas coisas que eu acho que a literatura, né? A ficção, seja ela em literatura ou em audiovisual, ela tem que incomodar o outro, né? Ela tem que incomodar o público. Né? Então você pega um vilão, eu odeio aquela mulher por isso, 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 eu odeio aquele homem por isso, isso, isso. Né? Então, as coisas que incomodam as pessoas, porque todos nós temos manias, né? Claro. Temos defeitos. Graças a Deus. E qualidades. Né? Se não tivesse, seria muito sem graça. Né? Se tudo seria um fosse pé no perfeitinho, saco, né? Pô, tudo igual, né? Não Tudo daria certo, perfeitinho, né? exatamente. E aí, eu pego exatamente essas manias que as pessoas falam que incomodam elas e coloco nos personagens. Então, que bacana. Tem um pouquinho ali do meu DNA. Que bom. Uma gotinha de sangue do autor. Olha, vamos botar no ar o Instagram dele, né? Olha lá, vamos ver lá. Olha só. Isso, as redes lá tem um pouquinho do meu dia a dia, fotos. As fotos, né? Ótimas, olha Isso. só. Né? Eu tenho uma coluna na telinha, onde eu escrevo toda quarta-feira sobre novelas. Né? Então, toda quarta-feira tem lá, mas na telinha tem um conteúdo vasto sobre televisão, todo dia tem novidade. Sim. Então, toda quarta-feira tem essa coluna lá. Muito legal, muito legal. Silvio, eu queria te agradecer muitíssimo essa participação fantástica que você teve com a gente, falando sobre esses segredos, esses meandros que um autor acaba tendo que ter e a recorrer a eles para poder achar os seus caminhos criativos. Muito legal, gostei muito, tenho certeza que os telespectadores também acompanharam atentamente a tudo isso. E te convidar, como eu já convidei, a voltar aqui assim que você tiver esses trabalhos novos que você está em curso, prontos. Será uma honra, eu agradeço o convite, dizer que eu acompanho você desde
Poxa, que novinho, legal. entendeu? O seu trabalho e Antes de tudo. E para você mim, nascer. assim, não, também não. Não, meu, é. Mas eu acompanho seu trabalho há muitos anos, então dizer que é uma honra estar, né, aqui com você, né? Que bom. Ter recebido A esse honra é minha, convite. a honra é minha. Você é um ícone, né, da TV. Poxa, obrigado. Entende muito de TV, noveleiro, né? De plantão. Ainda é noveleiro ou parou de assistir as novelas? Você sabe que eu preferia, fora brincadeira, eu preferia ler os capítulos que eu recebia com antecedência É. do que vê-los na tela. Eu via de vez em quando, Você mas... pegava os capítulos e comparava assim? Já chegou a pegar? Não, Deixa eu não, comparar isso e não. ver se tá Não, igual. isso não, isso não, também não. Aí é muita piração. Mas, gente, nós estamos encerrando, agradecendo muitíssimo ao Silvio Cersô, agradecendo a todos vocês pela semana bacana que nós passamos aqui, com muitas entrevistas interessantes. E segunda-feira tem mais. Por enquanto, grande abraço, ótimo final de semana. Tchau.